Bom dia, meus queridos. Eu sou a Vani, vim falar mais uma vez sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Evangelho no Lar, que traz luz para a nossa vida, para o nosso coração, ilumina a nossa família, né? Transmuta energias negativas e assim nós colaboramos com o universo, né? Com a limpeza do universo, né? É maravilhoso, não tem nem palavras para agradecer a Deus, né, por nos dar esse momento tão especial. Como fazer o Evangelho no lar? Escolher um dia e um horário fixo na semana, a não ser que as coisas estejam muito conturbadas na nossa casa, na nossa vida, né? Daí a gente pode fazer mais dias, né? Daí a gente faz no mesmo horário, todos os dias se quiser, 3 vezes na semana, mas quando as coisas se apaziguarem, a gente continua fazendo uma vez na semana. No dia e horário, né, fixo, que no caso eu faço no domingo às 9 horas da noite. Por quê? Porque é um dia que, um horário onde já, assim, eu não saio, onde eu já estou me preparando para a semana, né? Então eu já escolhi esse horário porque é um horário assim que eu nunca falho, né? Então eu acho mais fácil, mas pode ser qualquer horário que dê mais certo, né, para cada um. No dia e horário fixo, um pouquinho antes eu coloco uma música para harmonizar, né, para elevar a vibração do meu lar. Eu coloco uma florzinha para receber esses amigos queridos, a água para ser fluidificada, que a espiritualidade vem, é uma equipe, né, que vem fazer o evangelho conosco, trazem irmãos que já desencarnaram, estão no mesmo propósito do aprendizado, né? Eles fluidificam nossa água, nosso alimento, né? Nos intuem na hora da leitura, né? Das reflexões. Daí eu coloco a aguinha, né? E na hora exata eu começo o evangelho fazendo lendo uma leiturinha rápida, né, desses livrinhos de cabeceira. Depois eu faço a prece de abertura, de agradecimento. Depois eu leio um pedacinho do evangelho, né, eu faço em sequência. E quando acabar eu volto abrindo aleatório, né, e vendo o que cai naquele momento, né. Depois da leitura a gente fala o que entendeu sobre aquela leitura, né? Se tiver outras pessoas fazendo junto, a gente abre para que, se eles queiram também, né, falar o que entendeu daquele momento, daquela leitura. Depois a gente faz uma prece de encerramento e distribui a aguinha. Eu coloco no meu filtro, no potinho dos meus animaizinhos, no meu aquáriozinho, no borrifador de água das minhas plantinhas, né, na geladeira. E antes de acabar a gente vai completando para dar até a próxima semana. Tudo em voz alta, porque os irmãos que a gente atrai com afinidade de pensamentos e sentimentos, que ainda estão presos aqui na Terra, que ainda não seguiu os seus caminhos, né? Eles não vêm nem escutam os irmãos, né, mais evoluídos, mas vêm e escutam a nós que ainda estamos na carne, né? E a gente vai fazendo o evangelho, eles vão se sintonizando, estudando com a gente, né? E vão também se aprimorando, entendendo, e muitos acabam, né, pedindo para a espiritualidade para serem encaminhados e são levados com muito amor e carinho, né? Então é uma limpeza, é uma harmonia, não tem nem palavras, é maravilhoso. Então vamos começar aqui nosso evangelho, né? Eu vou ler uma leiturinha rápida, ó. Deixar Deus entrar. Meu Deus, com a tua entrada em mim, tudo se modifica. O amargor, o desalento, a revolta perdem forças. Deixar-te entrar significa aceitar-te como Criador, Pai, Mãe, mantenedor. Quando evito que entres em mim, as imperfeições se fazem senhoras do campo interior e põem domínio. Ao te acolher, afasta a escuridão, o detrito, a imperfeição e fazes surgir flores nos lamaçais, calmaria no rebuliço. Tua presença é muito agradável, permite-me começar uma vida de progresso sem fim. São tão grandes as tuas graças que me sinto pequenino e impelido a trabalhar
para ser digno delas. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Que lindo, né? Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Agradecer a esse Pai amado e querido por essa oportunidade linda, por essa ferramenta maravilhosa, ao nosso Mestre Jesus que trouxe todos os ensinamentos necessários para a nossa evolução, o amor, o perdão, né? Tudo que a gente precisa para fazer a nossa transformação interna. A esses irmãos queridos que vêm conosco aqui, né, na nossa casa, fazer o Evangelho, fluidificar a nossa água, trazer paz, luz para o nosso coração, para a nossa mente. E aos irmãos também que vêm também em socorro, né, que estão precisando de ajuda, que também sejam acolhidos com muito amor e carinho e sejam bem-vindos no nosso Evangelho. Gratidão, Pai, que as palavras aqui ditas possam entrar em nosso coração, em nossa mente, né, para que nós possamos cada vez mais viver o Evangelho. Que assim seja. Bom, então nós vamos ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. São Marcos capítulo 3, versículo 20, 21, 31, 35, São Mateus capítulo 46 e 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta, e seus olhos eram bizarros. E seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam, mas como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente, capítulo 7, versículo 5, que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos sem lhe prestar testemunho, como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter.
Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada da sua família para estabelecer a diferença que existia entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Bom, maravilhoso, né? O que eu entendo aqui dessa passagem, né? Eu acredito que Jesus, ele era bom, ele era um ser iluminado que veio trazer amor aqui para a Terra. Com certeza ele tratava todos por igual e os ensinamentos dele era para todos. A missão dele não era vir e só acolher a família, era acolher a todos os corações, era aproveitar cada momento que ele estava aqui para doar o que ele tinha de bom, para curar, para fazer a transformação, né? Acrescentar os mandamentos, sentimentos aos mandamentos, mudar o olhar, né? Então eu acredito que ele era igual com todos, ele não fazia diferença, não é porque era mãe, irmãos ou era outra pessoa, né, que ele tratava com diferença, né? Todos para ele necessitavam da palavra, necessitavam da transformação, porque se estava aqui encarnado é porque precisava disso, né? E ele veio trazer tudo isso para todos, não para um ou para poucos, né? Então a gente tem que entender que ele era a luz aqui do mundo, né? Ele veio para trazer a luz, né? Para todos, né? Então o tempo dele era curto, né? Então, assim, eu acredito que o amor dele era maravilhoso, sem distinção, sem por algum sim ou não. E eu também já tive, assim, dúvidas sobre isso, porque em 2017 minha mãe, né, ela tinha Alzheimer, mas ela tinha certa lembrança, né, tudo, e ela teve câncer pela 3ª vez. E no final do ano de 2017, eu tinha fechado a clínica que eu trabalhava, eu estava desempregada e minha irmã ligou, que eles moram, né, em Dracena, eu moro aqui em Franca, é longe, né, que minha mãe ia ter que fazer rádio em Jaú. Então era longe tanto para mim quanto para ela. Daí se eu podia ficar com ela lá 40 dias para fazer a rádio, nós ficamos lá numa pensão, né, pertinho do hospital, porque era todos os dias. E como eu estava, né, desempregada, parada, se eu podia ir, eu falei que podia, porque eu agradeci muito a Deus, falei, uma oportunidade de eu estar com ela, né? E nesse ano, né, no ano anterior, eu tinha até feito o curso de Reiki para aplicar nos animais, porque eu trabalhava numa clínica veterinária. E eu fui para lá, né, para Jaú, e fiquei 40 dias lá com ela. E foi uma experiência maravilhosa na minha vida, porque lá eu levantava todo dia de manhã, né, fazia o reiki, mandava vibração para o hospital, para todas as pessoas, né, eu ajudava na pensão, eu ajudava em tudo, eu tirava a mesa do café, eu lavava, né, pessoas passavam mal, vomitavam na calçada, eu ia lá, pegava mangueira, lavava, eu peguei tanta amizade com os donos lá da pousada, que até hoje nós temos amizade, são pessoas maravilhosas. Quando eu fui embora depois de 40 dias, eles choraram, eu chorei, porque foi uma experiência linda. E eu me dediquei a todos. Minha mãe não saía do quarto, tadinha, né? Porque o câncer dela era na barriga, então ela ficava deitada o tempo todo. Mas ela tinha televisão no quarto, ela assistia televisão. O momento que ela estava dormindo, assistindo novela que eu não gostava, eu ficava na portaria ajudando eles. Então eu ficava auxiliando as pessoas. Tinha gente que chegava de fora, não sabia onde era a farmácia, eu ia até a farmácia com a pessoa, porque muitas pessoas simples, né? Tinha pessoas que precisavam de qualquer coisa que precisasse, eu estava ali à disposição. Eles batiam na porta do quarto para conversar comigo, para me pedir alguma coisa, para deixar a chave, porque estava indo embora.
Então foi uma coisa maravilhosa. Quando eu ia para o hospital com ela, era uma fila enorme, porque as pessoas faziam a rádio, eram vários dias, né? Eles ficavam me esperando, muita gente de idade, né? Ficava me esperando. Quando eu chegava, a gente conversava, brincava, ria até a hora, né, de passar pela rádio. E foi maravilhoso, acho que foi maravilhoso para mim, foi para minha mãe, apesar dela não sair do quarto, mas até pessoas que se identificaram comigo, que eram agradecidas, né, pelo carinho e tudo, ia lá ver ela no quarto, sabe? Então foi uma experiência que não foi uma coisa que eu cheguei lá e fiquei mal, não, foi maravilhosa. Eu me dediquei tanto a ela como eu me dediquei a quem precisasse de qualquer auxílio ali naquele momento, porque eram pessoas doentes, sofridas. Quantas pessoas perderam parentes enquanto eu estava ali nesses 40 dias? Mãe que perdeu filho, filho que perdeu mãe, filha que perdeu pai, que desencarnaram ali, né, no hospital. Nossa, pessoas angustiadas que a gente sentava, conversava. Então, assim, foi maravilhoso. Eu cresci muito nesse período, né? Depois minha mãe voltou para casa, a hora que acabou, ela voltou para Dracena, né, na ambulância, e eu vim para Franca, porque eu fiquei 40 dias fora, e isso ficava na minha consciência, no meu coração, porque daí no outro ano, até então eu era espírita de coração, mas não praticava, nunca tinha estudado o espiritismo, não conhecia o evangelho, né? Daí em 2018, no começo de 2018, eu comecei a frequentar, né, o centro espírita e comecei a estudar, a fazer o curso do Coen. E lá as meninas falaram para fazer o evangelho, né, me apresentaram o evangelho, né, para todos lá, e eu comecei a fazer. E quando eu li essa parte aqui, eu carregava um certo peso, né? Será que eu fiz certo? Porque daí chegou no meio do ano, no mês 7 de 2018, minha mãe desencarnou. E eu ficava com aquilo no coração. Será que quando eu fui para Jaú, fiquei aqueles 40 dias com ela, eu tinha que ter ficado mais tempo com ela, eu tinha que me dedicado mais a ela, apesar que eu ficava, né, muito tempo, mas eu saía muito para poder ajudar, né, e mandar energia, reiki para as pessoas, né, e tudo. Eu saía muito assim ali dentro mesmo, ali por perto, mas toda hora ia lá na porta do quarto, tá precisando de alguma coisa, tá precisando de mim, né, daí foi maravilhoso para mim, mas eu carregava isso. Eu poderia ter feito melhor, né, será que eu deveria ter ficado mais tempo com ela? Eu ficava com isso na minha cabeça, mas quando eu li essa passagem aqui, que ela me toca demais por isso, eu entendi que não, eu entendi que eu fiz o certo, porque eu não deixei faltar nada para ela, eu estava ali o tempo todo disponível, eu estava sempre rindo, brincando, a gente ia para o hospital, brincava lá nos corredores, né? As enfermeiras, o pessoal muito atencioso, as pessoas que nós conhecemos lá, e para ela também trouxe muita alegria. Eu colocava a pílula do evangelho que eu já recebia, comecei a receber, já recebia de uma pessoa, até mesmo antes de eu ir para o centro, que eu não lembro nem quem é que começou a me passar, e eu colocava todo dia para ela escutar lá, né? Daí eu entendi que o amor, ele é isso. O amor, ele é para todos, né? Não é para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão. Quando a gente ama realmente, a gente consegue compartilhar isso com todos que passam pela nossa vida. Não tem uma prioridade, né? Claro que tem a família que está ali do lado, por perto, né? A gente tem que doar o que tem de melhor, mas a gente não precisa ficar restrito àquilo, porque o amor, ele é livre, ele é para ser distribuído mesmo, né? E quem é nossa mãe hoje e na próxima encarnação e nas encarnações passadas, né? Não são as mesmas pessoas, não são os mesmos espíritos. Nossos irmãos estão irmãos hoje, nossas mães, pais estão pais e irmãos, nossos filhos estão filhos, né? Mas nas encarnações passadas talvez não foram eles, e nas próximas talvez não vão ser também, né? Por isso que a gente tem que ampliar o nosso amor, né? Se você tratar
tratar as pessoas à tua volta com amor, os que passarem por você com amor, eu acho que você está fazendo isso para Deus, porque Deus, ele não tem um filho mais que o outro, ele ama todos, né? E quando a gente consegue distribuir esse amor para todos os nossos irmãos universais, para os animaizinhos, para as plantinhas, imagina a felicidade de Deus, né? De ver que a gente está conseguindo expandir, né? Expandir o amor, que a nossa consciência está abrindo, que nós estamos zelando por os seus outros filhos também que são necessitados, né? Então não é deixar de fazer dentro de casa, mas fazer o bem, o melhor que você puder com quem está à tua volta e com todos que passarem pelo teu caminho, e digo até mais, até por aqueles que a gente não vê, não conhece, mas são nossos irmãos universais, né? Que também necessitam de amor, de boas vibrações, de boas energias, né? A gente pode orar por todos que sofrem, por todos que ainda carregam, né, violência, tanta prática contrária ao amor dentro do coração, para que apaziguem isso e consigam se libertando aos poucos e se melhorando como ser, né? Porque se um melhora, tudo melhora para todos, nós estamos todos interligados, né? Vivendo no mesmo universo, né? Uns mais adiantados, outros menos, mas todos conectados, né? E isso é maravilhoso. Então eu penso que é isso que Jesus fazia. Ele não desfazia da família, mas ele não ficava preso só nisso, né? Que muitas vezes a gente fica, né? A gente fica se doando só para quem está ali do nosso lado, né? E o amor de Deus não é assim, né? E Jesus veio trazer isso, né? O amor universal, para todos igual, não precisa ter mais por nenhum, tem que ser todos iguais e desejar o bem para todos. E essa passagem toca muito meu coração, né? Porque depois que eu li ela, eu entendi que eu fiz o certo e tirou aquele peso, que não era um peso que eu ficava mal, mas que de vez em quando eu pensava nisso, né? Será que eu fiz certo? E aqui Jesus mostrou que eu fiz certo, né? Que eu tô no caminho, né? Claro que tem que melhorar muito ainda, mas pelo menos tô tendo um pouco de entendimento e tô tentando fazer essa mudança dentro de mim, né? Não é isso, meus queridos. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Fechar os nossos olhos. Agradecer a esse Jesus amado e querido, né, que diminuiu a sua luz e veio trazer para nós todos os ensinamentos universais, porque ele é o Cristo, né? O Cristo já diz, né? É tudo amplo, é tudo maravilhoso, né? Ele tem um amor universal, né? Isso que ele veio trazer para nós. Então, que possamos nos conectar com ele, com seus ensinamentos, amar cada vez mais, que com certeza tudo vai vibrar melhor dentro de nós, com certeza nós vamos ser mais felizes, né? E vamos também colaborar com esse universo maravilhoso, colaborar com a seara do Cristo, colaborar com Deus, né? Que quer isso, né? Para todos os filhos, o bem de todos e ama todos iguais. Então que possamos, né, nos conectar com essa energia maravilhosa, fazer a transformação em nosso coração e amar cada vez mais, agradecer cada vez mais, né, por tudo de maravilhoso que Deus nos dá, espiritualidade amiga e querida, né, que nos conforte, nos fortaleça, para que nós possamos ser melhores a cada dia que nós mesmos, né, e com certeza Deus vai estar muito feliz, né, de ter um filho trabalhando, né, pelos seus outros filhos também, que também são todos necessitados. Então, gratidão, meu Pai querido, que a luz do amor nos envolva, que possamos ter uma linda semana, muita paz e luz no coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Gratidão, meus queridos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nosso coração, nossa mente, né? E ilumine todo esse universo maravilhoso e as oportunidades que Deus nos dá. Uma boa semana, um beijo no coração de cada um.